E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente. E hoje a gente vai fazer um formato diferente, tá? Inspirada na Rede Vizinha, né? Na caixinha de perguntas que é tão famosa e que traz tanto benefício aí para as pessoas, né? Da gente poder ajudar, né? As pessoas mesmos. Então, vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no @FláviaPoliPsi. E para me ajudar, tá? Pra gente, né? Tem o Lineker Rafael, que vai fazer as perguntas para mim. Lineker, muito obrigada, viu? Tamo junto. Pode começar. Vamos lá. A primeira que foi separada aqui pra gente é a seguinte. Sou dependente emocional do meu esposo. Dependência emocional. Já chegando a primeira pergunta, né? Essa questão da dependência emocional, o que eu percebo muito das pessoas? Hoje em dia, né, a gente coloca muito no outro a nossa felicidade. E eu não estou nem falando aqui na felicidade, né, romantizada. E, você é feliz 100% do tempo. Não, mas as nossas necessidades. Muitas vezes porque a gente é estimulado a isso ao longo da nossa vida, né? Então, assim, principalmente a mulher, quando nasce ali, né, bebezinha, a primeira coisa que ganha é uma boneca, né? Já houve histórias de príncipes encantados. Então, a gente fica o tempo todo sendo estimulada. Não que um relacionamento, gente, não seja bom, tá bom? É muito bom ter um relacionamento, é muito bom. Nós somos seres que precisamos dos outros para sobreviver, uns dos outros para sobreviver, mas a gente precisa tomar cuidado. Até uma certa idade, a gente precisa, sim, do outro para sobreviver. Mas depois a gente cria autonomia e consegue, né, viver sozinho. Então, o que eu percebo? Essa projeção que a gente vai sendo estimulada a fazer, nós mulheres, no caso, né, que foi uma mulher que mandou, de relacionamento, de que eu preciso de um outro ali para eu ser feliz, eu preciso do outro para eu me sentir completa. E a vida não pode ser só sobre isso. Eu falo isso porque é uma das principais causas da dependência ali, porque você fica tão... a sua vida se torna tão o outro que você não consegue, né, entender que mesmo dentro desse relacionamento, de um relacionamento aí saudável, onde você tenha momentos que você vai dividir com esse outro, você também, e ele também, vai ter os momentos de individualidade dele, onde você não é necessária, mas não quer dizer que ele não te ama mais, que ele não te quer mais. Então, nós precisamos analisar, né, cada contexto, mas o que eu oriento, o que eu te oriento? Se possível, né, busque um processo de psicoterapia para você parar, né, e se olhar com mais carinho e olhar para tudo isso que você está vivendo, essa situação, né, de dependência emocional. E, uma observação importante, já gostei, porque você já trouxe aqui, né, para a consciência que você enxerga que está vivendo uma dependência emocional. Então, você levar isso para um processo de psicoterapia vai te ajudar a entender, né, de forma mais personalizada aí, o porquê, né, quais são as situações ali que estão te fazendo mal e que tá te fazendo perceber que você tá dependente dessa pessoa, né? Então, é muito importante num relacionamento, gente, a gente saber que vai ter o eu, o outro e o nós. E que isso vai oscilar. Vai ter época que o outro vai estar passando por uma crise ali, individual, e não vai estar tão entregue a esse relacionamento, né? E a gente precisa entender também e conversar sobre isso, né? Porque às vezes essa postura de não estar tão entregue ao relacionamento, a pessoa vai ficando mais silenciosa, vai ficando mais na dela. E aí, se você já tem a insegurança emocional ali, meu Deus, né? Se a pessoa já tá mais afastada, a primeira coisa que você pensa é que ela vai te deixar. E aí você vai fazendo um movimento ao contrário ali de tipo, meu Deus, eu preciso salvar essa relação, eu não posso, ele vai me deixar, não posso deixar isso acontecer. Faz sentido? Espero que tenha feito sentido aí. Então, se for possível, busque um processo de psicoterapia, tá? Com um psicólogo, para você analisar a situação de forma mais profunda. Mas, basicamente, né? Você já fez um passo gigante de trazer para a consciência isso. Vamos lá.
Minha autocobrança é excessiva. Não me permito errar. Essa é boa também, hein? E essa eu sei que vai pegar muita gente. Porque essa questão da autocobrança, ainda mais nos dias de hoje, onde nossas vidas são extremamente expostas, né? Porque é raro você ver alguém que, por exemplo, que não tem rede social e que vive ali, né, no off, faz as coisas, conquista as coisas e a gente não sabe disso. Então, é muito, muito, muito necessário você prestar atenção, né, da onde está vindo, né, essa autocobrança. Tudo bem, a autocobrança a gente já entende que é você que está se cobrando. Mas será que é você mesmo que está se cobrando? Ou se é o social ali e você quer se sentir pertencente, né, ao grupo ali de pessoas que você vê nas redes sociais, os colegas, os amigos que estão conquistando isso e compra um carro e compra casa e uma empresa e compra empresa, enfim. Dando exemplo desse contexto, né, porque eu percebo que você, né, essa pessoa que me mandou essa pergunta, gente, é uma pessoa jovem, né, deve ter uns 30 e poucos anos ali, então deve estar no auge ali dessa questão do eu preciso conquistar. E aí, se já é, né, uma pessoa que se cobra desde sempre, desde pequenininho, desde criança, porque a gente já consegue enxergar esses traços ali, principalmente se fez parte ali de uma família que cobrou demais, né? Então, sempre essa sensação de insuficiência ali, eu preciso ser suficiente, eu preciso ser bom. E aí vai alimentando essa autocobrança excessiva. Lembrando que se cobrar, né, você ter um nível mínimo aí de autoexigência, de se cobrar mesmo, é super necessário. Senão também nós não vamos para lugar nenhum, né? A gente não cresce, não evolui. Ah, tá bom do jeito que tá e tá tudo certo. Não, a gente sempre precisa prestar atenção no contexto ali, né? E que eu vou sempre precisar fazer um movimento para para evoluir diante desse contexto, tá bom? Mais perguntas? Tem mais perguntas? Temos mais perguntas. Vamos lá. Tenho dificuldade de me relacionar amorosamente, beijar e etc. Relacionamento. Então, vamos lá. Nesse caso, né, analisando, claro que preservando a identidade de quem mandou essa pergunta, né, mas conseguindo analisar um pouquinho do contexto, imagino que você sofra de um excesso de timidez ali, né, sempre com a sensação de, né, eu não sou o suficiente, não sou bonito o suficiente, né, não sou legal o suficiente, e isso te impede, né, até de achar que você é capaz ali de beijar, né? Então, aí, quando você tem essa trava emocional ali e dessas paranoias e desses achismos que você vai trazendo, o que acontece? Você não vai lá e arrisca, né? Porque relacionamento, gente, é arriscar. Nós temos na nossa cabeça, eu quero me relacionar, né? A gente imagina um relacionamento. E aí a gente olha uma pessoa, encontra uma pessoa ali e projeta nela, né, algumas coisas que são nossas, né? Algumas expectativas nossas, as nossas expectativas. Então, quando você tem essa timidez excessiva, você já acha que está sendo avaliado o tempo todo ali, né? E que, tipo, você não vai fazer nada certo. Aí, para você dar esse passo de arriscar, porque você não sabe se vai ter química com essa pessoa, se você vai gostar de conversar com ela, se vai ter química no beijo, e aí você vai lá e encontra a pessoa, quer paquerar a pessoa ali, né, quer flertar, mas aí você trava, fala, não vou nem me arriscar aqui, porque é certeza que a pessoa vai me rejeitar. E aí você não vive a situação, porque para a gente aprender a lidar com algo, seja emocionalmente falando ou na prática mesmo, a gente precisa vivenciar as situações. Então, a partir do momento que você não consegue dar o passo de ir lá e tentar, né, flertar, e mesmo sabendo às vezes que nem vai dar certo, nem vai rolar nada,
e aguentar firme essa frustração da rejeição, que vai ser natural em alguns momentos, você você tem a certeza ali no seu cérebro de que você, né, não vai ter um bom beijo, não vai ser uma pessoa legal de se relacionar, e você trava e vai criando e alimentando mais ainda esse pânico de se relacionar e beijar e tentar, né? Enfim, o que eu te oriento? Ajuda profissional psicológica sempre vou falar aqui, tá? Mas tenta trabalhar os seus pensamentos para entender, né? E usar isso que eu falei de argumento, né? A vida é arriscar, não é sair arriscando e tirando para todos os lados, assim, sem pensar muito, porque a gente tem que ter responsabilidade afetiva quando a gente vai, né, se relacionar com alguém, saber bem o que essa pessoa tá esperando ali, né? Às vezes a pessoa tá querendo um relacionamento sério, você só tá querendo, né, algo casual. Então, né, vá com consciência. Porém, né, trabalhe o seu pensamento de que a vida é tentativa e erro. Tentativa e, nossa, conheci uma pessoa, nem fazia ideia que a gente ia ter tanta química e foi lá e deu certo e teve. Conheci uma pessoa, nós criamos uma expectativa, achei que... Nossa, porque eu senti muito, uma pessoa muito bonita e tal, foi lá, beijou e... Nossa, não tem um papo bom, não entrosou, não deu química. E é sobre isso. E aí, naturalizar. Eu escutei uma frase da Pamela Magalhães, né, num podcast dela outro dia, que ela falou assim, ó, não é porque, né, nem todo mundo gosta de amora, que a amora perde o seu valor, né? Tem gente que vai falar, nossa, amora é a melhor fruta. Tem gente que vai falar, meu Deus, né, não gosto. Mas a amora não deixa de ser boa, de ter valor por conta disso. Fez sentido? Próxima pergunta. Vi que você postou sobre manipulação outro dia. Fala mais, por favor. Acho que estou vivendo isso. Postei, gente. Postei sobre o gaslighting. Gaslighting é um termo, né, que pegaram emprestado do cinema, tá? Por quê? É de um filme onde um marido, né, manipula a sua esposa ali com a intenção dela achar e duvidar da sanidade mental dela. Então, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do filme. No filme, né, esse marido, eles tinham uma luminária na sala deles, né, de gás, e ele todo dia ia lá e, né, mudava, né, a iluminação, né, deixava um pouquinho mais escuro o ambiente, aí ela entrava no ambiente e falava assim, nossa, mas esse ambiente tá mais escuro, parece que, né, aí ele falava, escuro não, acho que você tá, é impressão sua, não tá não. Então, assim, e aí ela, tipo, consecutivamente, dias consecutivos ali, ele fazendo isso, ela começava, né, a ficar fragilizada e a duvidar da sanidade dela, assim, tipo, nossa, mas eu devo estar ficando doida. E aí, o que acontece nos relacionamentos? E não é só no relacionamento amoroso, tá, gente? O gaslighting, ele é praticado na família também, amizade, tudo. É quando você tá lá no relacionamento ali com a pessoa e, às vezes, né, a pessoa começa a usar as suas vulnerabilidades emocionais ali contra você. Então, se ela sabe que você tem uma insegurança maior ali, né, em questão do relacionamento, ela começa a usar isso contra você. Então, você vê lá que a pessoa te falou, nossa, eu vi no seu celular que você tá trocando mensagem com uma pessoa e tal. Aí, o cara, às vezes, tá, né? Eu falo, cara, eu vou dar um exemplo aqui, né? Mas, às vezes, a pessoa tá realmente com uma maldade ali, mas vira pra você e fala, não, você tá exagerando. Essa pessoa aqui é só minha amiga, né? Só que ele faz isso com tanta convicção que você começa a achar que você está exagerando, que você que é a errada da situação. Então, ele reverte, aquele famoso reverter a história, né? Isso acontece em família também, relacionamento mãe e filhos, né? Relacionamento filhos com os pais, que às vezes os pais, né, falam uma coisa e depois falam que eu não falei isso, nunca falei isso, você está ficando doido. Então, são essas manipulações do dia a dia, onde, sabe
aquele relacionamento cansativo que você sempre tá errado o tempo todo, sempre se acha errado, e mesmo quando, né, a pessoa fez alguma coisa, que nem esse exemplo da mensagem que eu dei, né, dessa falta de respeito, às vezes, da pessoa tá trocando mensagem com alguém, ela faz essa situação onde ele é o errado, faz você achar que tá errado, né? Então, assim, analisa certinho esses exemplos que eu dei, porque, assim, muita gente sofre, né? E tem pessoas... A gente pratica, assim, eu até ouvi uma psicóloga falar isso, achei interessante. A gente, no dia a dia, a gente pratica um pouquinho disso, né? Porque, às vezes, a gente tem aquelas, né? Aquelas mentirinhas sociais ali, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quem, por exemplo, tem um transtorno de personalidade narcisista, né? Que é aquela pessoa que as coisas só são sobre ela é a dona da verdade, dona do mundo, ela sempre acha que ela é o literal centro do universo, e não no sentido de ser bonito ou bonita não, tá? Mas no sentido de achar que o mundo tá devendo para ele. Essas pessoas sempre vão ter razão, elas nunca vão ter o bom senso de admitir que erraram, mesmo que elas estejam fazendo alguma coisa de errado ali. Faz sentido? Então, se você está passando por isso, o que eu te falo? Se for uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né, narcisista, por exemplo, a única coisa que dá para você fazer é sair fora. Porque não é uma pessoa que vai admitir erros, não é uma pessoa que vai saber se relacionar, né, de uma maneira saudável. Ela sempre vai fazer você achar que você está errado. E numa relação, gente, não existe só uma parte que está errada, né? Por mais que às vezes a pessoa cometa ali alguns erros, você também vai cometer erros, tá? Então tomem cuidado com isso. A única coisa, e se você tem um familiar assim, amigo, ou é o contato mínimo ou é o contato zero, sabe? De não levar tudo pro lado pessoal. Por exemplo, se é uma relação às vezes com a mãe ou com o pai, às vezes você não consegue romper. Mas assim, tipo, o mínimo possível, não trazer as coisas que a pessoa fala como uma verdade absoluta ali, porque sabe aquela pessoa que sempre vai te dar a sensação de que você é o errado da história, a errada da história. Certo? Companheiro com personalidade difícil, como faço? Acho que essa pergunta complementa o que eu respondi agora, né? Porque, assim, depende, né? Tem pessoas que têm a personalidade difícil, né? No caso, o seu companheiro, a gente tem que analisar a situação, né? Porque, inclusive, os transtornos de personalidade, né? Quando o DSM ainda, né? Não tinha DSM, essas coisas, porque os transtornos de personalidade, os transtornos psiquiátricos sempre existiram, né? Eles só foram, né, evoluindo no sentido de agruparam os sintomas ali e falaram, olha, isso é um diagnóstico. Transtorno de personalidade, gente, é o jeitão da pessoa de ser. Então, muito provavelmente, essas pessoas que eram encaradas aí como, ele tem um jeitão difícil, gênio difícil, personalidade difícil, são pessoas que não conseguem, né, que podem ser portadores de um transtorno de personalidade, ou tão rígidos, né, psiquicamente falando, né, que não conseguem entender que numa relação, né, existe o outro ali, né? Então, assim, você tem que analisar o caso, né, do seu companheiro aí, das situações, se você sempre se sente, né, errada da história, se ele nunca admite, né, que errou ou que, né, não quer conversar, não quer se comunicar, discutir a relação, né? Eu falo discutir a relação mesmo para dessensibilizar vocês, porque discutir a relação não é algo ruim. A gente não tá falando aqui de briga, a gente tá falando aqui de sentar e conversar, tá? Então, não quero, você quer falar sobre tudo. Sabe aquela pessoa que é só ele na relação? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque se você já tentou de tudo, né? Vamos conversar, vamos alinhar, e você tá percebendo que nessa relação você só tá sofrendo e não tá tendo nada de bom, será que vale a pena continuar nela? E não é porque, né, é só uma fase. É você fazer uma análise ali integral e perceber, nossa, eu já fiz de tudo, sabe? Pra ter uma relação mais saudável, pra gente se comunicar.
mas tá pesado. Então, reveja, né? Porque se ele não tiver um transtorno de personalidade e tiver disponível, né, independente de ter um diagnóstico ou não, tiver disponível a conversar e a melhorar, ele vai ser uma pessoa que quando você procurá-lo para falar, olha, a gente precisa conversar, melhorar a relação, o que a gente pode fazer com isso? Ele vai te ajudar a buscar soluções. Agora, se ele pega cada solução e traz um problema, né, ele arranja um problema para cada solução, aí às vezes é uma pessoa inflexível ali que vai ser muito difícil de ter uma mudança. Porque mudanças... Eu sou psicóloga e eu acredito na mudança do ser humano. Só que a virada de chave tem que acontecer internamente. O contexto ajuda, né? Você se relacionar com alguém que é aberta à conversa, que quer, né? Sabe aquela pessoa que torna o ambiente ali, tipo, mais saudável? Assim como você conviver com uma pessoa que não é saudável e é tóxica ali, também acaba refletindo internamente, mas a virada de chave é interna, tá bom? E o segredo tá você olhar essa inflexibilidade. Ele é flexível? Se ele for flexível, né, beleza, tem conserto, vamos colocar assim de uma maneira mais simples. Se não, vai ser uma pessoa muito difícil de admitir, né, que precisa fazer movimentos para que aquela relação seja boa para os dois e não só para ele. Fez sentido? Pensamentos bizarros brotam na minha cabeça. Fico ansioso. Você já teve isso, Lineker? Pensamentos bizarros? Bizarros, não. Mas eu ficava ansioso para saber o que ia acontecer no futuro e tal. O que fazer, quais medidas tomar. Mas pensamentos bizarros, não. Baseado no, tipo, os seus pensamentos regiam ali a sua ansiedade, né? Ansiedade, tipo... empresa, grana, filho e tudo mais. Mas bizarros, não. Sim, sim. A diferença é... Quando a pessoa me mandou isso, eu já remeti ao toque do pensamento intrusivo, que é o transtorno obsessivo compulsivo do pensamento intrusivo. Claro que todo toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem o pensamento ali envolvido intrusivo. Porque a pessoa tem o pensamento e quer fazer movimentos ali obsessivamente mesmo porque esse pensamento gera uma ansiedade e a pessoa quer acabar com aquela ansiedade, né? E aí ele gera, né, rituais ali para lidar com aqueles pensamentos. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que pensam que se eu não bater, se eu não conferir se a porta tá fechada, alguém da minha família vai morrer. Eu tenho que conferir se a porta tá trancada. Então, vai lá e volta. Entendeu? E aí esse pensamento volta e às vezes ela fica ali muito tempo presa naquele ritual para poder lidar com essa ansiedade que no final das contas, só, né, o fato de cumprir esse ritual só aumenta a ansiedade, tá? Nesse toque de pensamento intrusivo, gente, é pensamento intrusivo bizarraço, sabe? Umas coisas assim, tipo, de vários tipos de conotações diferentes, onde você fica... falando, meu Deus, né? Será que eu vou executar isso? Será que... Você fica com medo de executar aquele pensamento. E tá aí a sua tranquilidade, tá? Pode ficar tranquilo, porque se junto com esse pensamento intrusivo bizarro tiver vindo... Que deve estar, né? Porque você mandou na caixinha de perguntas para eu te ajudar. Culpa, medo, ansiedade de executar aquilo. Muito provavelmente é só o toque do pensamento intrusivo mesmo. E você não precisa se preocupar que você não vai executar esses pensamentos. Agora, ao contrário de uma psicopatia aí, que a pessoa, né, tem o desejo de ver, né, o outro sofrer, às vezes, né, que é algumas questões, né, mais psiquiátricas mesmo nessa parte, ela tem o desejo, é um desejo e ela tem prazer, ela não fica se sentindo mal e culpada por estar tendo esse pensamento intrusivo, tá bom? Então, fica tranquilo, te oriento, né, nesse caso, a buscar uma ajuda psiquiátrica, né, uma avaliação psiquiátrica, porque muitas vezes, no caso do toque, tem que tomar medicação, tá? Mas não é só a medicação que vai resolver. Você tem que ir trabalhando de forma ativa os seus pensamentos e comportamentos, né? Porque ao ter esse pensamento intrusivo, com certeza você fica tentando, né, combater ali e fica extremamente ansioso. E quanto mais você tenta combater esse pensamento, mais ele volta forte. Aí você começa a ter
uma ansiedade, aí começa a querer, né, criar comportamentos para amenizar. E no final das contas, só aumenta, né, esse pensamento. Então, fique tranquilo que se vier com culpa, com medo, com ansiedade, né, com angústia, é só um pensamento. E sempre procure trabalhar o seu pensamento da seguinte maneira, gente. Um pensamento é só um pensamento. Não é um fato. Não é não é porque você está pensando que aquilo vai acontecer. Ok, vamos lá para a próxima. Sou mãe solo de 2 filhos, um com 18 e 13 anos, respectivamente. E acabei de descobrir uma nova gestação não planejada, mas já muito amada por mim. Meus filhos não aceitam. O que fazer? Em primeiro lugar, né, parabéns por essa nova gestação aí, apesar às vezes de não ser planejada. É um susto bom, né? Sempre melhor mais uma vida do que menos uma vida aí, né? Mas acredito que você esteja lidando com essa frustração, né, dos seus filhos não aceitarem. E já te acalmando de antemão, sabe? Você não vai ter controle de tudo, né? Os seus filhos, eles já estão adolescentes, né? 13 e 18 anos. E vão ter que aprender a lidar sozinhos com as frustrações deles. Porque, assim, isso daí não tá fora do seu controle, não é uma coisa que, tipo assim, eu não quero que você esteja grávida e pronto, a gestação vai sumir, desaparecer, né? É um fato, né? E é isso, né? Não foi planejado por você, você não fez de propósito, né? Acredito que toda mudança, seja ela boa ou ruim, a gente, né, desnorteia um pouco, porque, tipo, vai mudar todo um contexto ali. Mas se acalme. Você já conversou com eles, né? Com certeza, já tentou explicar, mas não adianta você ficar justificando. Dá um tempo para eles se autorregularem aí, tá? Esteja disponível para conversa, para acessar as frustrações, né? Do porquê que é tão difícil para eles aceitar esse irmão aí que tá chegando, essa nova gestação. Mas também você não vai ter controle de tudo, do que eles pensam, acham. Então não adianta você ficar se martirizando e se cobrando aí, né, excessivamente. E acredito que para você também tenha sido um susto. Então você também tá lidando com isso, tá? Mas menos cobrança, dê tempo ao tempo e sempre aberta a conversar, tentar entender e validar o que eles estão sentindo. Porque às vezes essa primeira rejeição também acontece com a gente, né? Quando, sei lá, você não tá planejando, descobre que tá grávida ali, você fala, meu Deus, né? Será que eu vou dar conta? Meu Deus, eu não queria isso agora. Mas você não tá rejeitando necessariamente de uma maneira ruim ou pejorativa, não. É só o novo ali. Aí você vai o quê? Respirando, acostumando com a ideia, vai batendo desespero. Outros dias você vai ficando mais tranquila, né? E aí você vai se ajustando. Isso vai acontecer com eles também, acredito eu. Vamos lá para a próxima. Como superar quem já foi referência, mas que hoje essa referência te machuca? Muito boa. Em primeiro lugar, gente, vamos entender que relações mudam. Não é porque eu conheci uma pessoa ali e a gente vai ter a mesma relação para sempre. Eu sei que a gente tem essa impressão romantizada de que, tipo assim, né, vamos falar às vezes de amizade. Eu conheci um amigo ali e ele faz parte da minha vida ali naquele momento de forma muito intensa e a gente vai ser amigo para sempre. Não. Relações mudam de fases. As pessoas mudam. Tem hora que você tá muito entrosado com alguém ali, a pessoa faz muito sentido na sua vida, faz muito parte da sua rotina ali, que você tem a impressão de que ela nunca vai sair da sua vida. Em outros momentos, às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu trabalhei em CLT, as pessoas que eu mais convivia ali era o pessoal que eu trabalhava. Então, eu fiz muitas amizades ali. Mas a partir do momento que eu saí ali da onde eu trabalhava, eu não encontrava mais essas pessoas todos os dias. Então, não foi todo mundo que ficou. Muito pelo contrário, né? A gente não consegue nem encher uma mão direito. Mas, assim, no momento que eu tava ali, que aquilo era a minha rotina, que eu encontrava todo dia, saía com essas pessoas, elas eram muito importantes pra mim. Isso não quer dizer que elas não são agora. Só que
as circunstâncias e os contextos mudaram. Eu não tô mais fazendo parte da rotina delas, né? A gente não trabalha mais no mesmo lugar. Então, não se encontra com tanta frequência, não se fala com tanta frequência. Então, afasta, mas não muda, né? Ou às vezes muda, né? O que você sente pela pessoa. Porque às vezes a gente espera, né? Nossa, achei que essa amizade era uma amizade verdadeira e ela, né, não tá nem aí pra mim. E aí a gente precisa também aprender a lidar com fatos de que pessoas vão sair da nossa vida, de que às vezes as pessoas não gostam da mesma maneira que a gente gosta delas, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E não de uma maneira se sentindo culpado ou fracassado. Nossa, eu não consegui manter essa pessoa na minha vida, o que será que eu fiz? Não, às vezes foi só mesmo, tipo, em um momento vocês conviviam muito, mas cada um seguiu um caminho, né? E isso acontece mesmo dentro da convivência, né? Lá mesmo onde eu trabalhava, fiquei 5 anos. Teve um período ali que eu era muito próxima de algumas pessoas. E outro período que a gente se afastou, se cruzava lá todo dia, mas não tinha mais a mesma convivência. E isso me machucou demais. Porque eu, Flávia, sou uma pessoa que super me entrego e tinha até então, né? Trabalhei muito isso em terapia, aquela visão de que, tipo, nossa, gente na nossa vida é pra sempre, amizade é pra sempre, né? Mas não é. Eu fui entendendo, tive que sofrer pra caramba ali pra entender que as relações mudam, mesmo dentro de um contexto ali, de um mesmo contexto, de uma mesma convivência. Então, se tá te fazendo sofrer, e achei bacana você dividir isso aqui, porque imagino que se você trouxe tá te fazendo sofrer, tenta só ponderar isso, não levar tanto pro lado pessoal, né? E entender que as pessoas não estão... cada um tá vivendo uma situação interna. Então, às vezes, as pessoas se afastam de nós porque não faz mais sentido para elas conviver com a gente. E isso não tira o seu valor, né? Não tira o meu valor. Se a pessoa se afasta de mim, eu tenho que olhar para isso. Por isso que é bom se afetar. Porque você olha, será que eu fiz alguma coisa pra pessoa? Será que eu não fiz? E aí, você se afetando ali, sentindo, você consegue entender. Porque às vezes você fez alguma coisa e não foi sem querer, não percebeu, mas magoou essa pessoa. Aí é bom você sentir para você ir atrás para ver o que tá acontecendo. Mas se você, no caso, já tentou, né, olhou para essa situação, falou, não, eu não fiz nada para essa pessoa, né, para mim tava tudo ok, que foi o meu caso ali, né, dessa autorrevelação que eu tô fazendo. Foi difícil, porque pra pessoa também foi difícil admitir que ela não queria mais estar por perto ali, e ela só se afastou. Eu sofri, né? Mas eu entendi que, tipo, eu tô muito triste, muito magoada com isso, mas eu tenho que aceitar. Tem coisas que não tem jeito. Por mais que você... É uma escolha. Você vai ficar se desgastando, né? E obsessivamente pensando naquilo, que aquele contexto tem que mudar. E que, meu Deus, se eu perder essa amizade, tudo. Ou entender que, tipo, eu fiz minha parte, tentei... né, ir atrás, resgatar, tentar entender o que eu fiz, se eu fiz alguma coisa, e se não foi nada que eu fiz, que foi só, tipo, o afastamento da pessoa mesmo. Ela tava em outra vibe, tava, né, mais próxima de outras pessoas ali, e acabou que a gente se afastou. Então, aceitar. Só que não quer dizer que é fácil, né? Mas fique tranquilo, não leve pro pessoal. Só conserve esse levar pro pessoal também de vez em quando, porque... tem hora que o tóxico é a gente, tem hora que a gente dá mancada assim com as pessoas, e a gente precisa ter essa autorresponsabilidade de olhar pra isso e não achar que só, nossa, a pessoa se afastou, então a culpa não é minha, é só da pessoa, tá? A gente tem que ter esse discernimento. Fez sentido, Lineker? Bastante sentido. Flávia, fale sobre valor próprio e relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo, hein? Um assuntinho que eu gosto, né? Amor próprio. O que seria, né, amor próprio? É a gente entender que, independente do outro, cada um tem o seu valor, né? Do seu jeito, a sua maneira. E que nós não vamos agradar a todos, não vamos... a gente não vai ter afinidade com todo mundo, nem todo mundo vai gostar da gente. Mas a gente não precisa ir para os extremos,
né? De que, por exemplo, numa relação, se uma relação minha, eu sou rejeitada, não dá certo, eu termino, né? Nossa, o problema sou só eu, né? Assim como não se achar um problema também é um problema, né? Porque a gente tem que ter esse nível mínimo aí de olhar e ter responsabilidade sobre as nossas atitudes. Mas o que eu vejo nessa questão dos relacionamentos abusivos é que as pessoas que se conectam com parceiros ali que são mais tóxicos e abusivos é por conta dessa expectativa mesmo que coloca e projeta nos relacionamentos de que, tipo, eu não sou o suficiente sozinho e eu preciso do outro ali. E também tá ligado, e isso tem uma raiz, tá, gente? Pra linha cognitivo-comportamental, que é a que eu sigo no consultório, nós temos 3 crenças centrais disfuncionais que meio que regem ali, cada um nas suas devidas proporções ali, todo mundo tem um pouquinho de cada uma, né, que é de desamor, desvalor e desamparo. A de desamparo tem a ver com insuficiência, eu me sinto sempre insuficiente. E isso é para todos os setores da vida, desde trabalho, a vida pessoal, relacionamento, né? O desvalor, eu me acho sem valor algum, que eu sou um nada. Então, se você tem essa visão, né, enraizada e até não tão na consciência ali, você tem a tendência, né, a achar que você não merece. Tipo assim, eu não tenho valor algum, né? Por isso que você aceita, às vezes, ser tratada ali de qualquer jeito, porque... né? Se não for com essa pessoa, né? Quem vai gostar de mim? Então, tá muito enraizada essa crença de se desvalorizar, de achar que você não tem valor algum. De desamor, né? Da questão da rejeição. Então, assim, você tem a certeza que você sempre vai ser rejeitado em todas as situações, né? Então, você pega isso, né? Porque um relacionamento abusivo, gente, ele não começa abusivo. Normalmente, quem é agressor ali, agressora, porque não é só o homem ali, né? Todos os gêneros podem ser tóxicos e abusivos, né? O começo é lindo, né? O começo a pessoa vai fazer você se sentir um príncipe, uma princesa ali, né? Se sentir importante. Só que quando você não tem o autoconhecimento, não constrói um amor próprio saudável, que é saber assim, ó, mesmo com essas crenças disfuncionais, né, sabendo que eu não sou perfeita, sabendo que eu tenho as minhas chatices, tudo, mas eu também não sou a pior pessoa do mundo, né? Então, eu tenho que me valorizar, sim, né? Só que quando a pessoa é muito fragilizada nesse amor próprio aí, ela é a vítima perfeita para essas pessoas que são mais abusivas. E aí fica nesse ciclo, porque aí vem a rejeição, ela tem uma dificuldade de lidar com a rejeição, aí vem a rejeição dessa pessoa depois desse momento onde você se sente especial aí com o outro, aí o outro começa a ficar diferente, começa, né, a ser mais tóxico, mais agressivo, às vezes fazendo você se sentir mal, e aí você fica ali fissurado que tipo assim, não, de jeito nenhum posso ser rejeitada. E aí você fica naquela tentativa daquele relacionamento dar certo. Por isso que quando você investe no autoconhecimento, as coisas... Não é que vai deixar de acontecer com você um relacionamento tóxico e abusivo, mas você fica mais preparada e você aprende, escuta o que eu vou dizer agora, a entrar e sair das situações. Porque você aprende a enxergar. Tá? E não necessariamente precisa ser um término. Às vezes uma conversa, às vezes o limite que você coloca ali para aquele relacionamento ir funcionando, né, e evoluindo. Certo? Então, assim, ó, preste atenção que o amor próprio é uma construção que até o final dos seus dias ali, você tem que ir fazendo a manutenção como tudo na vida, né? Eu costumo fazer um paralelo ao amor próprio, essa construção, como ir na academia, tá? Academia, se você vai, você consegue os benefícios, mas você pode ter ido 30 anos treinar. Se você para de treinar, você vai perder tudo que você conquistou. Então, o que quer dizer isso? A gente precisa parar de preguiça
nessa vida e entender que tudo é manutenção, inclusive o amor próprio, de se olhar, de analisar as nossas atitudes, a atitude do outro, de saber, né, fazer esses movimentos na vida e não só culpar o outro e também não só se culpar. Fez sentido? Fale sobre narcisismo. Já falei um pouquinho, né? Numa das perguntas, acabei pegando o gancho de falar sobre transtorno de personalidade, né? O narcisismo, gente, hoje em dia tá meio que na moda falar isso, mas... E todo mundo fala, eu tô me relacionando com um narcisista, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, meu marido, minha mulher. Primeiro, né? A gente tem que ter cuidado, porque não é porque tem alguns traços que tem o diagnóstico, porque... O principal traço ali do transtorno narcisista é essa inflexibilidade, né, em lidar com as coisas, no sentido assim de enxergar a outra pessoa na relação. O narcisista não é que ele se acha lindo, bonito, maravilhoso e gostoso, ou gostosa, enfim. É que ele não... É sempre sobre ele, sabe aquela coisa que ele não consegue admitir que ele também falha, que ele também erra, que ele também tem que fazer um movimento. Não, é sempre o outro que tá devendo pra ele alguma coisa. E, gente, conviver com uma pessoa assim é um saco, né? Porque é cansativo. E eu falo já, né? Não precisa ter um transtorno, um diagnóstico fechado pra gente, né, sair de uma relação assim ou pra gente entender que isso tá nos prejudicando. Né? Só que quando a pessoa não tem o transtorno narcisista, ela consegue flexibilizar e trazer para a consciência isso. Apesar de que hoje, né, com esse acesso à informação, tudo, as pessoas, né, que têm o transtorno de personalidade narcisista ali, elas ouvindo, né, algumas informações, elas conseguem falar, nossa, eu acho que, né, trazer para a consciência esse movimento mais narcisista que elas fazem, de tipo, e fazer também um movimento de mudança. Mas não quer dizer, né, que ela vai mudar completamente. A tendência maior dela sempre vai ser o mundo estar devendo para ela é a vítima do mundo, porque também tem 2 tipos de transtorno de personalidade, né? Claro que a gente pode até organizar um podcast para falar sobre o transtorno de personalidade, né? Mas assim, que é o narcisista vitimista, que é aquele que é a vítima do mundo, né? Só ele fez as coisas, só ele trabalhou, só ele se esforçou, a dor dele é a maior do universo. E tem aquele narcisista ali que é mais cruel ali, no sentido de... no sentido de ser mais agressivo mesmo. Não que o vitimista não seja agressivo, porque esse papel de vítima, né, que ele veste também é agressivo, porque a pessoa que está convivendo ali com esse narcisista, ela fica anulada, se sentindo um nada, autoestima lá embaixo, porque ela sempre se sente insuficiente, ela sempre se sente culpada, e isso também é ruim, tá? Para o transtorno de personalidade narcisista, se você se relaciona com uma pessoa que tem essa inflexibilidade, que tem esses traços aí, de não conseguir te enxergar no relacionamento, de não conseguir admitir que falhou, né, que a culpa sempre é só sua, aí eu vou ter que ser meio radical, tá, gente? Contato zero. Que nem eu falei há pouco quando eu fui, né, falar disso na outra pergunta, porque é adoecedor, tá? Não tem outro jeito. Agora, se a pessoa tem só traços narcisistas, mas você consegue estabelecer uma comunicação com ela consegue enxergar, né, que ela também errou ali em alguns momentos, aí tem solução, tá? Por isso que a gente, enquanto ser humano, para se relacionar, a gente precisa estar bem primeiro com a gente mesmo, né, para enxergar os nossos limites, entender, né, o que eu tolero, o que eu não tolero, e aprender, mais do que tudo nessa vida, a se comunicar de forma assertiva e saudável, para aí sim a gente poder, né, lidar com esse tipo de situação, tá? Mas o narcisista em si, assim, quem tem transtorno de personalidade narcisista não vai conseguir enxergar que tem. O outro sempre vai ser o problema. Encerramos.
Acabou as perguntinhas? Por hoje é só. Teremos mais? Vamos testar essa inspiração que a gente fez do Sensatamente aí, fez na rede vizinha, porque se der certo, eu acho que essa questão de responder, né, a dúvida que vocês trazem nos aproxima, porque o Sensatamente, gente, é um videocast, podcast de saúde mental para você. Então, você também tem que se sentir participando aqui, né? Eu tenho os meus convidados aqui, mas quero que você participe também, tá? E se fez sentido para você, né, deixa o seu like aí pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Sigam o Dialetou nas redes sociais, @Dialetou. Se inscrevam no canal se você não é inscrito aqui do Dialetou. E para receber as notificações, ativem o sininho. Me sigam nas redes sociais, Flávia Polipsi. E por hoje é só. Valeu, Lineker, pela ajuda. Valeu, tamo junto, viu? Quem sabe o pessoal gosta desse novo formato, sim, né? Sim, eu acho que vai gostar, né? É isso aí. Eu gostei de responder. E Gostou? você teve que me parar, né? Porque senão eu ia continuar ia ficar aqui. até amanhã. Então tá bom, gente. Um beijo. Com Deus.